Fala pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou autor desse livro aqui sobre educação financeira. Eu escrevi esse livro para ajudar as pessoas a entender o que é o dinheiro e ajudar elas no planejamento financeiro. Transformei esse livro agora em um curso, vou deixar gratuito aqui na internet, ao longo de uma vida inteira que eu passei estudando sobre dinheiro, para compartilhar um pouco do meu conhecimento que seja útil aí para vocês, ok? Esse curso ele foi dividido aqui em 9 módulos e a gente vai começar falando sobre a importância da educação financeira, o primeiro ponto, tá? Primeiro, eu baseei isso aqui, pessoal, em fatos e dados e o mínimo possível de opiniões, tá? Então tudo aqui eu vou deixar da forma mais didática possível, colocando a fonte, explicando passo a passo como é que a gente chega em cada uma das conclusões, ok? Então, o primeiro ponto, pessoal, o governo tem uma relação direta com o dinheiro. Então, quando a gente falar de dinheiro, você tem que falar sobre como que o dinheiro se financia e como que o governo enxerga o dinheiro. Primeiro, como que o governo se financia, né? Basicamente, os governos se financiam através de três possibilidades. Primeiro, arrecadando mais impostos, né, sobre renda, consumo, sobre propriedade, emitindo títulos de dívida, então pega o dinheiro agora emprestado e paga com juros depois, né? Então, para isso ele emite títulos do Tesouro, pega empréstimo do FMI, faz dívidas soberanas entre países, né? Ou através de senhoriagem e impressão, que basicamente o governo pode criar moedas para se não financiar a partir da moeda que ele mesmo criou, isso acaba gerando inflação. E basicamente, de tempo em tempo, esse ciclo aqui ele se repete, e basicamente no livro aqui, Jardins das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, ele mostra, né, que o Estado ele cresce de uma forma exponencial, chega um ponto que isso aqui não é mais sustentável e acaba caindo aí por conta do seu próprio peso, né? Bom, estudando aqui um pouco, né, de como que as moedas, a gente, obviamente, pelo nosso tempo de vida, a gente conhece aqui um mundo onde a moeda americana, que o dólar, que domina, mas basicamente desde onde se tem registro aqui das moedas aqui na história, né, então a gente vai ver que todas elas tiveram um início e tiveram um fim, e o ciclo dessas moedas ele se repete ao longo do tempo, né. Então, desde a época aqui do Egito, onde basicamente eram metais brutos, né, a gente não tinha moedas, né, mas eram propriamente os metais, passou depois para, aqui quando a gente fala do país, o império, né, onde hoje é a Turquia Ocidental, antigamente era Lídia, né, que eram os metais foram padronizados, então durou 650 anos aqui. O Império Arquimênida, que era o Irã, teve a moeda aqui, o Darico, né, também, durou 220 anos. A Turquia, né, que antigamente Império Seleucida, né, moedas de pratas, 130 anos. A Roma, o denário romano, então, aqui, né, 595, praticamente 600 anos, dominado aqui pelo denário romano, né? E depois a gente tem aqui o Império Bizantino com os sólidos, 265 anos, onde atualmente é a Arábia Saudita, né? O Califado Omida, o dinar de ouro, então, durou aqui 90 anos, Império Bizantino, sólidos, Florença, né? O florinho ducado de ouro lá de Florença e Veneza. Depois a gente tem o ciclo aqui Portugal, né? O real, que não é o real brasileiro aqui, mas é o real português, 80 anos. A Espanha, o real de 8 aqui, 110 anos. Depois a Holanda, né? Os ciclos aí das navegações, o florinho holandês aqui, 80 anos. A França com o franco, 95 anos. A Inglaterra com a libra, 105 anos. Depois foi substituído aí pelo dólar, né? Que a gente conhece até hoje. Então, basicamente aqui o dólar acabou de completar agora aqui, né? Um pouco mais de 100 anos que a gente está com o dólar. Quando a gente compara com o período de dominação das outras moedas, basicamente o dólar ele está seguindo o mesmo ciclo. E por que essas moedas elas caíram ao longo do tempo, né? Estudar o que aconteceu com essas moedas e qual foi o fim delas é muito importante para a gente entender o momento que a gente está vivendo e, né, tudo indica o que aconteceu no passado. A história ela não se repete de forma exata, mas ela rima bastante. Então, quando a gente olha, entende o que aconteceu com essas moedas, é importante para a gente entender. Antes de falar em aumentar o patrimônio, aumentar a renda e aumentar a quantidade de dinheiro, você precisa entender o que é dinheiro, o que aconteceu com o dinheiro ao longo do tempo, né? A principal causa aí do declínio dessas moedas foi a inflação, né? Então, isso a gente vai estudar. Basicamente, quando a gente olha aqui, pegando, por exemplo, o denário romano, a gente pega um conceito bastante importante sobre de onde vem o valor de uma moeda, né? A gente precisa entender o conceito do que é um valor intrínseco e o valor extrínseco. O valor extrínseco, basicamente, é aquele que é o baseado no que a moeda é feita. Então, se é uma moeda de prata, o valor intrínseco é a quantidade de prata que tem ali. O valor extrínseco já é baseado em características que não é do que a moeda é feita. Então, é baseado aqui, basicamente, na confiança, aceitação como meio de troca. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o denário romano, né, que foi uma que durou bastante tempo aí na história, a gente vê que a quantidade, né, de prata que compunha o denário ao longo do tempo, essa percentual de prata foi reduzindo, até que, basicamente, quando a moeda não valia mais nada, o Império Romano caiu. Então, a gente consegue acompanhar aqui ao longo do tempo, né,
como foi feita a diluição do valor intrínseco da moeda, que basicamente é inflação. Você tem uma moeda, ao longo do tempo ela vai perdendo valor, é o conceito aí de inflação, ela vai perdendo o seu poder de compra, né? O fim do denário romano coincidiu com o fim do Império Romano, ok? Bom, e o dólar, né, que é a nossa moeda atual? O dólar, ele surgiu como uma unidade de medida de peso de ouro, né? O termo dólar vem de thaler, que é uma unidade de medida de ouro. Então, basicamente, né, desde o início aqui, a gente tem as primeiras notas, né, de dólar, elas basicamente eram um recibo de ouro, né? Então, basicamente, era um valor fixo. Então, a gente tinha um valor de onça de ouro, que uma onça de ouro basicamente é 31 gramas de ouro, valia aqui 19 dólares e 39 centavos. Isso aqui sofreu pequenos ajustes, quando a gente fala ao longo do tempo, sofreu pequenos ajustes, até que, né, em 1934, com o objetivo de fazer os Estados Unidos se recuperar de uma crise, né, então a gente teve aí uma redefinição aí do valor, né, a 35 dólar aqui por onça de ouro, e também coincidiu com o governo fazendo todo um confisco do ouro de quem tinha ouro, né, os Estados Unidos querendo aumentar a sua reserva de ouro para superar a crise, confiscou o ouro de todo mundo e no momento seguinte praticamente dobrou o valor aí de quanto o preço, né, do ouro em dólar, né? Bom, isso aqui seguiu até 1971, quando então o presidente Nixon, né, ele acabou com a paridade. Então até 1971 a gente tinha aqui que o dólar ele era lastreado por uma certa quantidade de ouro, a partir daí virou o câmbio que ele é flutuante, a gente não tem mais nenhuma relação direta de peso entre dólar, né, e ouro. Então o dólar deixou de ser um recibo aí basicamente de ouro, lastreado em ouro. Então a gente vê isso que antigamente, né, as moedas elas tinham expressamente aqui, né, as notas de dólar com lastro em ouro, né, então citando aqui e basicamente hoje a gente não tem nada disso aqui, né. Se eu falar que essa nota de 20 dólares aqui vale em torno de 50 vezes menos do que a nota de 20 dólares aqui da esquerda, parece mentira, mas a gente vai provar na sequência que não é, ok? Bom, e como que a gente faz isso quando a gente pega aqui, né? Desde aqui do fim da paridade até hoje, então quando a gente pesquisa, né, pelo termo XAU-USD, XAU significa ouro, né, uma sigla para o ouro, e USD basicamente é uma sigla por dólar. Quando a gente acompanha, então, qual que é quantos dólares que valem aqui uma onça de ouro, a gente vê basicamente, né, que nesse período o dólar se desvalorizou 98% em relação ao ouro, que basicamente o ouro, né, hoje tem um valor em dólar 50 vezes maior do que antes. Então, por isso, aquelas duas notas, o que eu falei, que a nota de 20 dólares atualmente vale cerca de 50 vezes menos do que a nota de 20 dólares no passado, né? Economia, né? Quando a gente fala aqui de educação financeira, é um ponto importante para a gente entender o que é economia. O economista Thomas Sowell é um cara brilhante aqui, ele fez uma definição que eu acho muito importante. Então, a primeira lição de economia é a escassez, né? Então, a gente tem aqui desejos humanos que são basicamente infinitos, a gente tem recursos limitados, nunca tem recurso suficiente para a gente atender todas as necessidades e desejos humanos. Então, basicamente, né, o estudo da economia é basicamente o estudo da escassez. Fazendo uma analogia, né, vamos supor que não existe moeda, não existe real, não existe dólar, basicamente a gente trabalha e a gente recebe em troca do nosso trabalho, a gente recebe ouro, né? O nosso poder de compra, ele está relacionado à quantidade de ouro que a gente tem sobre o total de ouro existente. A moeda, desde que ela foi criada, é para representar toda a quantidade de produtos e serviços que tem no mercado. A gente não come ouro, a gente não usa ouro, não dorme em cima de ouro. Então a gente usa o ouro, né? Usaria essa moeda para a gente comprar bens e serviços. Então vamos supor que a gente trabalha, troca o nosso trabalho aqui, o nosso tempo, o nosso esforço por ouro. Mas vamos supor que a gente guarda esse ouro representa o nosso poder de compra, mas se um governo tem aí, por exemplo, né, uma máquina que consegue imprimir, criar ouro a partir do nada de forma infinita, né? Aquele ouro que a gente ganhou a partir do nosso trabalho, ele vai valendo cada vez menos, até que o momento que isso aqui vai tendendo a zero. Se não tivesse acontecido essa impressão do ouro a partir do nada, o nosso ouro valeria bem mais. Falando na prática, é exatamente isso que acontece, né? Sabendo que as notas surgiram como um recibo, né, um recibo de ouro, né? Apesar do governo não conseguir criar o ouro a partir do nada, mas basicamente o que é feito é impressão de notas a partir do nada. Isso basicamente ele é como se fosse imprimir ouro, né? Uma prova disso é basicamente até as pessoas aqui responsáveis pelo Banco Central dos Bancos Centrais, que é o Fed lá dos Estados Unidos, né?
o Neil Kashkari, né? Existe uma quantidade infinita de dinheiro no Banco Central. E quando a gente pega aqui o Jerome Powell também, né? Jerome Powell, sobre não dar o sistema financeiro com dinheiro, a gente faz, né? O Banco Central tem a capacidade de criar dinheiro, aumentar a quantidade de dinheiro. You simply flooded the system with money. Yes, we did. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin, although not exactly the same, but it's much more akin to printing money than it is to borrowing. You've been printing money. Well, effectively. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally. Flooding the system with money. Yes, exactly. And there's no end to your ability to do that. There is no end to our ability to do that. E com isso o dinheiro que a gente juntou vai valendo cada vez menos e menos e menos. Bom, é a prova disso também quando a gente pesquisa sobre o poder de compra do dólar ao longo do tempo, é basicamente isso que vai acontecendo. E em 1913, né, foi quando o Fed, né, o Banco Central dos Bancos Centrais dos Estados Unidos, ele foi criado, e é quanto que vale um dólar ao longo do tempo. Realmente isso aqui é a demonstração matemática de como que o dólar vale hoje cerca de 50 vezes menos do que valia antes. Isso a gente consegue calcular direitinho também. Bom, e o real, né, pessoal? O real ele é mais novo que o dólar, foi criado aqui em julho de 1994. E a gente também pesquisando, aprofundando, a gente consegue facilmente demonstrar aqui também, né? R$100 também hoje, né? Que em 2023, né? R$12,46, né? Então, como que em 29 anos do plano real ele desvalorizou tanto, né? Ou de forma análoga, que se comprava com R$100 em 94, hoje são necessários aqui R$748. E isso aqui em 2022, né? E crescendo, né? 2024, quando a gente está gravando esse vídeo, já é necessário um valor bem maior. Então, se a gente pesquisa o poder de compra do real ao longo do tempo, ele vem se diluindo da mesma forma como o dólar e até numa velocidade maior, que a gente vai demonstrar mais adiante, né? Da onde que vem esses dados? Aqui é muito importante, pessoal, que o valor oficial do governo ele é o IPCA, é o valor corrigido e calculado pelo governo, calculado aqui pelo IBGE. A gente tem um site do IBGE, se for pesquisar lá, então procurar aqui por IPCA, depois por série histórica, tem a base de dados aqui. O IPCA ele é um valor calculado pelo governo, então ele é um valor mais otimista, né? Agora existe um valor real, que é como que a gente calcula essa inflação, que é a partir da quantidade de dinheiro que foi criado pelo governo que está em circulação, né? Então, que é o tal do M2. O M2 a gente consegue calcular ele a partir aqui do site do Banco Central do Brasil e a gente procura por esses códigos aqui, que esse sim é a quantidade total de dinheiro que foi criado pelo governo, que como a gente viu na questão do dólar, é o que de fato representa a inflação e não aquilo que é simplesmente o valor informado aí pelo governo como tendo sido a inflação, né? Bom, vamos lá. Já que a economia é escassez, né? Quando a gente pega o quanto que custa, né, uma onça de ouro em real, tem duas formas da gente ver. Como o preço, né, do ouro foi mudando em relação ao real, a gente pode, né, de uma primeira forma, interpretar que o preço do ouro subiu em relação ao real. Então, nesses 30 anos aí de plano real, né, mais de 3.000%, né, o ouro se valorizou. Ou uma outra forma de ver, basicamente, é que foi criado muito mais real do que ouro, de forma que o valor do real foi sendo diluído cada vez mais. Então, basicamente, o real se desvalorizou 97,2% em relação ao ouro. São os mesmos dados, só que aqui a gente coloca o real em relação ao ouro, outro a gente coloca o ouro em relação ao real. Esses são os mesmos dados, são simplesmente formas diferentes de enxergar o mesmo dado, ok? O governo, né? O governo vê, né, dessa forma, ele enxerga dessa forma, então ele entende que o ouro se valorizou em relação ao real, e aí basicamente em cima desse ganho, desse suposto ganho aqui, ele quer cobrar imposto em cima disso, mas na prática a gente vê dinheiro sendo impresso a partir do nada, isso vai desvalorizando o real em relação ao ouro. O ouro simplesmente tem toda uma complexidade de criar ouro, é muito mais complexo criar ouro do que criar real. Então o que está acontecendo é o real se desvalorizando em relação ao ouro e não o ouro se valorizando em relação ao real. É isso aqui que acontece na prática e não esse aqui do gráfico da esquerda. Bom, como é que a gente demonstra, como é que a gente prova isso que eu estou falando, basicamente, né? Quando a gente olha aqui, né? A linha tracejada vermelha representa aqui o M2 e quando a gente olha aqui a linha contínua azul, isso aqui é o valor da onça de ouro em reais. Vocês veem que basicamente é a mesma coisa, tem o mesmo comportamento. Então o que significa na prática? O ouro não se valorizou em relação ao real. Ele simplesmente, o ouro absorveu todo o real que foi criado a partir do nada, né? Veja como é que é incrível a correlação entre a quantidade de dinheiro que foi criado do nada e quanto a onça de ouro
supostamente se valorizou em relação ao real. Na verdade, não se valorizou, ela simplesmente absorveu todo esse real que foi criado a partir do nada, né? Bom, a inflação oficial. Quando a gente pega os dados do IPCA, a gente tem aqui que a inflação oficial desde o início do ano real aqui em torno aqui de 490%, né, de acordo com os dados do governo. Quando a gente calcula em relação ao M2, a quantidade de dinheiro que está em circulação, a quantidade de dinheiro que foi criada, basicamente a gente teria uma inflação no período de 3.700%. Ou uma outra forma de ver é que, de acordo com o IPCA, o real se desvalorizou aqui, né, de 83% no período. Quando a gente olha de acordo com a quantidade de dinheiro que foi criada a partir do nada, a gente tem aqui uma desvalorização de menos 97,3%. Por que isso é importante, pessoal? Porque quando a gente fala, poxa, eu vou ficar milionário, ficar bilionário, né? Ficar milionário ou bilionário ou trilionário, isso é sempre bom? Não. Se você é milionário, bilionário numa moeda que não vale nada, você simplesmente não tem nada. Você tem muito de uma moeda que não vale nada, né? Então, por exemplo, aqui, né? Na Venezuela, a gente consegue encontrar na Venezuela notas aqui de 200 mil, né, bolívares, 500 mil, 1 milhão de bolívares, né, e a gente olha na rua, dinheiro jogado fora, esse dinheiro ele é utilizado inclusive para artesanato, né. É muito famosa essa nota aqui também, né, de 100 trilhões de dólares aqui do Zimbábue, que isso aqui vale menos do que $1, uma nota dessa aqui. Então, basicamente, lá no Zimbábue todo mundo é trilionário, na Venezuela todo mundo é bilionário, mas basicamente ser milionário, bilionário de uma nota que não vale, um dinheiro que não vale nada, simplesmente você não tem riqueza nenhuma. Entender isso é essencial. Bom, outro ponto super importante também em relação aqui à pirâmide demográfica, tá? Entender o comportamento da população no país não fala sobre a riqueza do país, sobre qual é a qualidade de vida do país, mas ela demonstra com bastante antecedência, com antecedência de 20, 30 anos, o que vai acontecer com esse país aí no futuro, né? E essa aqui é uma pirâmide demográfica, aqui, por exemplo, essa é do Brasil, 2023. A gente consegue dividir ela aqui, né? Ela é dividida por faixa etária. A gente consegue pegar as faixas etárias e classificá-las em dois grandes blocos, né? Então existe uma idade, né, em que as pessoas elas são dependentes, as pessoas basicamente elas não estão trabalhando, elas dependem do trabalho de outras pessoas. Então até uma certa idade, né, os jovens aqui, né, as pessoas muito novas, crianças aqui e adolescentes, basicamente eles são dependentes de alguém. Entra depois numa idade produtiva, onde a pessoa realmente tem condição de trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro, e depois elas voltam, né, na velhice a ser dependentes de ser sustentadas por outras pessoas ou pelo patrimônio que elas mesmas acumularam ao longo do tempo, né? Na pirâmide ela tem 5 estágios, entender em qual momento, em qual estágio cada país está em relação a essa pirâmide, mostra o que vai acontecer com a economia desse país, né? O primeiro nível da pirâmide aqui, que ela praticamente aqui é um triângulo achatado aqui, né? Basicamente onde a gente tem aqui poucas pessoas que atingem a velhice, muitas crianças, mas também uma taxa de mortalidade bastante alta. No estágio 2, a taxa de mortalidade ela cai bastante e a taxa de nascimento, de natalidade, ela permanece aqui basicamente constante. Com isso a gente tem a pirâmide, ela fica num formato aqui mais triangular. Passam os países aqui então para o estágio 3, onde a taxa de mortalidade ela decai, a taxa de natalidade começa a reduzir, então a pirâmide ela começa a ficar aqui com a base dela mais achatada, né? Passam aqui então os países aqui para o estágio 4, a taxa de mortalidade ela permanece estável, a taxa de natalidade ela continua caindo, então a gente tem um acúmulo de pessoas no topo da pirâmide, então um acúmulo de pessoas que tem necessidade de ser sustentada aqui por alguém. No estágio 2, é basicamente o estágio onde a gente tem o maior crescimento econômico dos países, porque a gente tem uma quantidade maior de pessoas que está naquela faixa produtiva aí da pirâmide, né? Põe atenção quando a gente olha aqui o Brasil, né? Então, em 1950, o Brasil aqui era um triângulo aqui, bem achatado aqui, então o estágio 1 aqui, do estágio 1 para o estágio 2, onde o Brasil mais teve um crescimento econômico. Essa é a pirâmide do Brasil em 2020, então a gente vê aqui o Brasil passando basicamente do estágio 3 para o estágio 4 aqui da pirâmide. Ponto de atenção, o Brasil é um país que ele está passando, né? Ele está envelhecendo sem ter enriquecido antes, e isso para a gente é um problema bastante grande. Quando a gente compara, por exemplo, com o Japão é um país que ele enriqueceu antes de envelhecer. Então a gente tem uma população no Japão, né? Uma pirâmide etária que ela está caminhando até para ser uma pirâmide invertida aqui. O Brasil, ao contrário, o Brasil, felizmente, ele já está envelhecendo. O Brasil começou a envelhecer agora sem ter ficado rico antes. Vai dar problema para a gente no futuro, né? Isso é conhecido aqui como transição demográfica, né, que mostra ao longo do tempo o que está acontecendo aqui com a quantidade de pessoas no Brasil por faixa etária. Então a gente tem
realmente um grande, né, até o censo recente mostra a quantidade de pessoas idosas no Brasil crescendo bem mais do que a quantidade de pessoas que está nascendo no Brasil, causando um desequilíbrio aqui e mostrando que o nosso futuro realmente tem desafios enormes. E o que isso na prática mostra, né, quando a gente olha aqui a quantidade de pessoas ativas por quantidade de pessoas aqui aposentadas, isso gera para a gente um cenário bastante preocupante, né? E que basicamente a gente já tem hoje um cenário de déficit da Previdência, então hoje a Previdência ela gasta muito mais do que ela arrecada, criando aqui um cenário insustentável, aqui uma bomba relógio que está prestes a explodir. Né? Será que o governo vai resolver isso? Né? Então, estimulando e querendo criar aplicativos de namoro para incentivar aí a natalidade entre os pais, pagar dinheiro aqui para quem tem filho também é uma forma que os governos estão tentando aí para resolver o problema. Né? Então, quando a gente olha aqui o nosso INSS, né, o INSS é muito parecido aqui com o esquema de pirâmide financeira, né? Como explicar para a criança que é uma pirâmide insustentável, então basicamente fazendo conta a gente vê um número de pessoas dependentes do INSS cada vez maior, número de contribuintes cada vez menor. Matematicamente isso não tem como sair, não tem como resolver esse ponto aqui de forma matemática, né? Então daí a importância também da educação financeira para que cada um consiga planejar o seu futuro e não ficar dependendo disso, que não tem como depender do INSS e dar certo no final. Um outro ponto importante também, quando a gente vê como que os governos aí se financiam em relação a dívidas, né? Os governos vão pegando dinheiro emprestado e crescendo a dívida, e cresce a dívida, cresce. Dívida pública, tanto a brasileira quanto a americana, recordes em cima de recordes. E o ponto é o seguinte, quem que vai pagar essa dívida? Uma hora isso aqui vai dar problema, não adianta a gente confiar que uma hora esse pronto aqui vai se resolver, isso vai cair para as próprias pessoas resolverem pagar essa dívida aí também. Talvez alguma pessoa se pergunte, poxa, mas por que a gente não paga mais imposto, então a gente não resolve tudo isso, né? Fato é, né? Hoje a gente já tem aqui um impostômetro, por exemplo, que mede quanto que está sendo pago pelos brasileiros aqui em impostos. Isso vai batendo recorde atrás de recorde. Então, a gente já paga hoje aqui mais de 3 trilhões, né, de reais em impostos. Significa que, basicamente, até o final do mês de maio a gente trabalha para pagar imposto. De junho para frente a gente trabalha por conta própria, né? A gente pega aqui o valor gasto em 2023 em imposto, então 3 trilhões pela população brasileira, 203 milhões pela quantidade de moradores por domicílio aqui, de acordo com o censo, né? Então a gente tem aqui 72 milhões de casas aqui no Brasil. Basicamente, o que já é pago atualmente é R$ 3.500 por mês em imposto. Esse valor já é pago hoje, tá? Poxa, mas eu não pago isso, eu ganho menos que tal. Alguém está pagando, ou isso está dentro do tal do... isso está embutido no pãozinho, isso está embutido no gás, isso está embutido em várias coisas. Você gastou dinheiro, você basicamente está pagando imposto de uma forma, uns pagam mais, outros pagam menos, mas esse já é o valor gasto. Então, para a gente é um parâmetro importante ter em mente esse valor, que imagina como seria a vida, né, do brasileiro com R$ 3.500 por residência. Basicamente a gente não teria problema de fome, não teria problema de todos os problemas que a gente tem hoje, problema de saúde, fome. A gente, basicamente, se esse valor fosse distribuído para todo mundo, sem passar pela mão do governo, R$ 3.500 por mês, e esse é o valor médio arrecadado, né? Simplesmente é um valor que ele é mal administrado, que se perde no meio do caminho, é corrupção, é incompetência. De alguma forma esse valor ele não chega aí na mão das pessoas que precisam dele, né? Caminhando para o fim do nosso primeiro capítulo aqui, né? Trouxe vários pontos aqui, cálculos e as fontes, basicamente de tudo. Eu sei que eu trouxe vários problemas aqui, trouxe algumas verdades desagradáveis aqui, então eu prefiro trazer verdades agradáveis do que ficar trazendo mentira confortável. A importância de estudar, a importância de ter uma educação financeira é para conhecer o problema, e a gente vai falar na frente também como resolver o problema. Baseado em fatos e dados e não em opiniões. Entender e reconhecer que existe um problema é o primeiro passo para depois a gente, nos próximos capítulos, a gente vai falar sobre como resolver o problema. Se quiser acreditar no que eu falei, isso aqui tá todas as fontes, tá aí, da onde que veio cada um desses dados, o porquê ao longo do tempo também, tá tudo bem detalhado. Eu trouxe as fontes de todas as informações aqui, fica à vontade para aprofundar, para questionar, entender e querer se aprofundar em relação a esses pontos aqui. Cara, o dinheiro que eu estou juntando, basicamente, ele vale cada vez menos. Se eu não fizer nada, se eu deixar esse dinheiro simplesmente guardado aqui, ele vai evaporar, ele vai perder o seu valor ao longo do tempo. Não dá para contar que eu vou ter uma aposentadoria através do sistema de previdência. Então, eu preciso tomar ações, entender como cuidar do dinheiro, entender o que é o dinheiro, entender como cuidar desse dinheiro. E com isso eu vou conseguir garantir o meu futuro e o futuro das pessoas que são importantes para mim. Ou, por outro lado, poxa, eu acho que tudo isso é uma viagem, isso é teoria da conspiração, isso é fake news, sei lá como é que quiser chamar. Então,
seja feliz, cuida da sua vida aí, continue juntando seu dinheiro aí, acreditando que um dia você vai se aposentar pelo INSS, curtir a sua vida aí. Se quiser apoiar esse trabalho, você pode estar aqui as redes sociais, por favor, curta, comenta, compartilha esse vídeo. Estão aqui as redes sociais. Se quiser me ajudar de alguma forma, está aqui doações em Bitcoin, doações aqui em Pix, ou então também fica aí, me ajudaria bastante. Comprar também o livro, está lá na Amazon, está nas principais livrarias online aí do país, ok? Ok, pessoal? Vejo vocês aí no próximo módulo. Obrigado pela atenção, valeu, um abraço, até mais.